dia a todos. Para mim é um prazer aqui estar nesse evento da NEFAC, que ele é tradicional e super relevante para a comunidade, né, de todos. E Trevisan, queria só pegar um ponto antes de começar aqui, o reflexo de fato da nova ordem econômica e seus reflexos no negócio de fato, o que sempre fez a sua vida é, de fato, trazer educação e mudança na vida dos jovens. Acho que isso é super importante, né, porque a gente vive um mundo de maus exemplos aqui no mundo inteiro, por exemplo, no Brasil aqui, que nós temos passado escândalos, fraude, e os jovens se inspiram aqui que eles veem. Se veem maus exemplos, vão achar que aquilo que é feito é normal na vida nossa e para o futuro, né? E um péssimo exemplo que eu vi, acho que isso que eu acho importante deixar claro para vocês, trazer para vocês o Trevisan comentou onde o auditor, o contador é sempre talvez o culpado ou não é entendido naquilo que é feito na sua profissão, mas eu vi um assunto recentemente, e falando de fraude, onde um tema fraude foi levado para um comitê de auditoria, e os membros do comitê de auditoria falaram que fraude não é com eles não têm que discutir sobre isso, foi levado com denúncia para eles, e é papel do auditor descobrir isso. Então tem uma falta de consenso e entendimento no papel e responsabilidade de cada um gigantesca, né? Então, desculpa trazer esse tema, mas acho que para mim foi importante colocar para vocês, está tendo um desequilíbrio entre entendimento de funções, papel de cada um dentro das organizações, né? E onde você tem comitê de auditoria, membros pensando dessa forma, é um desalinhamento total no mercado, né? E, de novo, vai para cima de quem? Contador e auditor. Então, nós temos que, de alguma forma, talvez com a educação, mudar isso para o futuro. Nós voltando ao nosso tema aqui, que é a nova ordem econômica e seus reflexos no negócio, a gente vive aqui, de fato, uma profunda transformação na economia global, né? Se a gente pensar que já vem desde Covid, Rússia, Ucrânia, agora, propriamente dito, também os próprios escândalos no Brasil, de alguma forma, que vêm nas organizações. Temos agora Irã, Estados Unidos e Israel. Essa transformação tem levado, de fato, uma tensão geopolítica, que todo mundo tem ouvido e discutido recentemente, cada vez mais. Tem levado uma reorganização, talvez, de pensamento de cadeia produtiva. Isso vem desde a época da própria pandemia, tentando trazer cada vez as empresas ou os países, tentando trazer, principalmente os Estados Unidos, mais produção para perto da sua região, né, para deixar de concentração. Temos aí mudança de fluxo de capital, né, e tenho ouvido também aí, com essas grandes discussões de enfraquecimento, talvez, da economia americana, guerra no Oriente Médio, investidores olhando para o Brasil em termos de trazer mais recursos para cá, em função do que a gente tem em termos de, talvez, mais estabilidade, não digo política, mas estabilidade no cenário ambiente com os nossos vizinhos e região, né? E tudo isso tem levado às grandes potências, talvez um redesenho aqui do ambiente de negócio que a gente conhece. E o ciclo econômico, acho que mais do que um ciclo econômico, estamos diante de uma possível mudança aqui de uma estrutura, que é uma nova ordem econômica. E para nossas lideranças, que, né, vocês estão aqui, os líderes do Brasil, de fato, o ponto central deixa de ser apenas cenário econômico, mas ele passa a ser uma visão um pouco mais de tomada de decisão estratégica cada vez maior nas suas organizações, né? E para debater, então eu queria trazer para debater conosco aqui, trazer uma visão e uma reflexão sobre esse cenário que estamos vivendo em termos de tensões, convidar o Roberto Dumas. Roberto Dumas, ele possui mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro nacional e internacional, com passagens para instituições como UBS, Citigroup, Lloyds Bank, Itaú BBA, além de ter atuado no Banco dos BRICS em Xangai, que é o New Development Bank. É professor de Economia Internacional do INSPER e na China, né? Do St. Paul Business School, da FIA Business School, professor convidado da China Europe, né? Da parte internacional de negócios, e da Founder University da China, além de autor de vários livros. E também a Tatiane Mendonça, que é executiva de finanças, CFO da Swissport, é ex-tesoureira da Gol Linhas Aéreas, além de palestrante internacional e conselheira da Association for Financial Professionals, que chama AFP. Ela é membro fundadora da WCFO Brasil, que é integrante da diretora vogal do IBEF e coautora e coordenadora editorial de livros Mulheres nas Finanças e Mulheres na Aviação. Então, por favor, sejam bem-vindos para o palco.
posso começar com você? Uma pergunta? Pode, é um prazer estar aqui, mas primeiro eu gostaria de agradecer a foto que botaram de mim aqui, que é uma foto de 15 anos atrás, e eu poderia processar, mas eu gostei, enfim. Mentiras sinceras me interessam. Desculpa, acabei. Não, por favor. Aquela foto parece que é fake news, mas é fake news mesmo, né? O tempo deu uma malhada em mim aqui. Vamos Perfeito. lá. Bom, primeiro, obrigado novamente para você, Tatinha, estar Obrigado. presente aqui, compartilhar um pouco de reflexão com todos nesse momento que a gente que vivemos de tensão globalmente, né? Eu acho que para começar, eu queria perguntar para você aí, quando olhamos para os conflitos recentes e tensões entre grandes potências, estamos falando de efeitos conjunturais ou estruturais para a economia global, na tua visão? Veja, é uma excelente pergunta. Desde a crise de 2008, nós estamos vendo alguma coisa mais estrutural que está acontecendo nas economias. Você teve a crise de 1982, quando nós tivemos que dar o calote da dívida externa por causa da crise do petróleo de 1979, quando Paul Volcker subiu a taxa de juros. Depois tivemos a crise de 1987, depois tivemos a crise do Plano Collor, tivemos a crise de 1994, não nós, mas o México, depois a Ásia, depois a Rússia, depois a Argentina, antes disso veio o Brasil, depois... e agora essa invasão que a gente vê da Rússia com a Ucrânia, que já dura já praticamente 4 anos, que acaba impactando a formação de preços. Acaba impactando a formação de preços e muita gente, por exemplo, o Banco Central, que tem como aspecto, porque o que é o preço, gente? Todo mundo sabe, senhores são contadores, auditores, etc. Preço é um match, é um Tinder, é onde rola o match, a demanda com oferta. Se a oferta cai, significa que o preço sobe, de alguma maneira. E muitos bancos centrais, na época da pandemia e da guerra da Rússia e da Ucrânia, ficaram atrás da curva, ou seja, eles deixaram de subir a taxa de juros, achando que aquilo era uma coisa conjuntural, mas passou a ser estrutural. Então, esse é um dos pontos que levou até por vários motivos, né? Um beijo para o presidente Biden aí, né? Mas... veja, foi quando o Trump ganhou a eleição falando que o presidente Biden não soube administrar a inflação. Quer dizer, o que o Biden tem a ver com a inflação? Quem tem a ver com a inflação é o Jeremy Powell. Mas o Biden acusou o golpe também, coitado, já não estava lá muito bem, se atravessando todo. Então, respondendo à tua pergunta, nós estamos vivendo mudanças estruturais, geopolíticas, e na globalização. Não acho que é o fim da globalização, mas como o professor Trevisan colocou, nós estamos tendo uma fragmentação da globalização. Ao invés de fazer coisas offshore, porque eu não posso confiar em países como Rússia ou China, etc., porque esses países podem ter um civil unrest, ele pode ter uma nova pandemia. Assim como eu não posso confiar no Brasil também. Eu não posso confiar em ninguém. Então, o custo das coisas começa a aumentar, porque ao invés de eu usar as vantagens comparativas, o que são vantagens comparativas? Eu aprendi muito com o professor Trevisan nessa palestra aqui, para não falar só coisas científicas. Vamos supor, a Tatiane ganha R$1.000 por hora. Mandei bem agora, hein? $1.000. Veja, ela não toparia cuidar do jardim da casa dela, porque seria 3 horas, ou seja, ela teria que desistir de R$3.000 para cuidar do jardim da casa dela. Ela prefere contratar um jardineiro. Talvez ela saiba a diferença, mas eu não sei a diferença de uma espada de São Jorge e de uma roseira. Então eu prefiro contratar um jardineiro que vai fazer mais barato e melhor. Por isso que existe a globalização. Vamos comprar de quem sabe fazer melhor e é mais barato. Mas com a globalização, com a fragmentação, ao invés de fazer offshore, eu preciso fazer um pouco em casa. E com a Rússia, nós aprendemos que eu preciso fazer friendshore. Veja, a Angela Merkel confiou no Nord Stream 2, olha a pancada que ela tomou.
Olha a pancada que a Europa tomou. E também nearshore. Olha o benefício que o México teve com os Estados Unidos. Tudo bem, depois entrou Trump e mandou todo mundo para lá, etc. E ao você profanar as vantagens comparativas, entrando no aspecto da contabilidade, os custos aumentam. Os custos aumentam. E já entrando num outro ponto, tá ter uma fumaça aí, tudo bem, né? Isso é gelo seco, né? Só para confirmar aqui. Chega uma idade que você fica com medo das coisas. Fica com medo das coisas. Onde eu estava mesmo, o entrevistador se confundiu, eu também me confundindo. Então, nós discutindo aqui em termos de... Do offshore. Do offshore. Do offshore. Isso aumenta, por exemplo, o Estreito de Bab al-Mandeb, que dá no canal de Suez com o Mar Vermelho, foi fechado pelos Houthis. Foi fechado pelos Houthis, assim como o Estreito de Hormuz está fechado. Então, ao invés de você vir pelo Estreito de Hormuz ou passar pelo Estreito de Bab al-Mandeb, que vai dar no canal de Suez, você tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança. Ora, você tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, são 15 dias a mais de viagem. Frete mais caro, seguro mais caro, gasolina, ou seja, diesel, que já por causa da guerra mais caro, e outra, não dá mais para trabalhar com aspecto de contabilidade ou estoque just in time, porque você sabe que você pode ser prejudicado com uma guerra, ou com civil unrest, ou com uma pandemia. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na área de research do banco, eu falava, olha, como é que você administra o estoque? Não, a gente administra just in time. Hoje, isso seria temerário. Eu não quero trabalhar com estoque zero. Ah, mas o estoque custa caro. Sim, custa caro, mas é melhor você ter e pagar um pouquinho mais do que não ter. Do jeito que está a fragmentação da globalização, nós precisamos ter um pouquinho de estoque para garantir. E isso é custo na veia para os senhores que entendem mais. Acabei falando demais, né? Desculpa. Não, que é isso, esclarecedor. E fala um pouquinho, aproveitando, Dumas, no teu contexto. Você está vivendo uma ruptura, uma reorganização, né? E isso define uma nova ordem econômica? Veja, se a gente pensar de ordem econômica, nós temos que pensar da ordem econômica que existia na época da União Soviética. A União Soviética queria destruir os Estados Unidos e os Estados Unidos queriam destruir a União Soviética. Hoje em dia, a China não está com vontade de destruir os Estados Unidos e os Estados Unidos não querem destruir a China, assim como a Rússia também não quer. Mas teremos áreas de influência. Por exemplo, a gente pode pensar, a Rússia, já vou falar isso daqui a pouco, a Rússia está feliz da vida, infelizmente, com essa guerra, porque o pessoal acabou esquecendo a Ucrânia. Você não manda mais armamentos para a Ucrânia porque você está com a guerra do Irã. Então a Rússia pode pegar todo o Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Crimeia e tirar o acesso da Ucrânia do Mar de Azov e do Mar Vermelho, do Mar Negro. Isso ajuda para ela. Então não é uma fim da globalização, é uma maneira de manter cadeias ou zonas de influência. Por exemplo, uma pergunta, respondendo já. O que pode acontecer com a China se por acaso ela invadir Taiwan? Porque Xi Jinping já falou, olha, não vai durar mais do que 2027, eu vou querer pegar Taiwan. Porque eu não sei se vocês conhecem a história de Taiwan. Taiwan era uma terra chinesa, da China Mainland, da China continental. 1895, a China entrou em guerra com os japoneses. Perderam a guerra, assinaram o Tratado de Shimonoseki, só conversa mole aí. E de 1895 a 45, Taiwan ficou uma terra japonesa. 45 a 49, como os japoneses perderam a Segunda Guerra, ficou uma terra de ninguém. 49, Chiang Kai-shek, que era o líder da Revolução Nacionalista, perdeu para o Mao Tse-tung, e fugiu para Taiwan e montou a República da China. Aliás, não existe a República da China. Se alguém estiver gravando, só existe uma China, República Popular da China. Eu não falei República da China, falei bobagem aqui. Taiwan é a província rebelde. Então, vai que eu volte para lá, eu já sou preso
na entrada. Então eu vejo muito mais uma zona, uma área de influência. E aí você fala, mas se por acaso Taiwan for invadido, os Estados Unidos poderiam ajudar? Vamos pensar. Os Estados Unidos vêm para Taiwan e consideram Taiwan um país independente. Ou melhor, desculpa, dependente da China. Não é um país, é uma província rebelde. Se você não ajudar, o que os sul-coreanos poderiam pensar? Então, olha, na hora que você mais precisou da gente, na Guerra Fria, eu te ajudei. Tem um cara aqui atrás de mim muito louco, que é o Kim Jong-un. Ele fica jogando ogiva nuclear todo dia sim, dia não, com a mão, porque eu estou a 15 quilômetros de distância dele. O Japão, você jogou 2 bombas nucleares na minha cabeça e falou para não ter exército. Filipinas, ou seja, os Estados Unidos, se não ajudar Taiwan, acaba perdendo toda o Pacific Ring. Você fala, eu vou me ajudar, vou me ajustar justamente com a China. Claro, Japão e China é água e azeite. A coisa não se mistura. A coisa não se mistura. Mas se os Estados Unidos abandonarem dessa maneira, existe uma nova zona de influência. Por isso que a China fica quietinha em relação, ou seja, ela pode dar os seus pitacos, mas ela não dá muito escândalo, que ela fala, olha, porque daqui a pouco sou eu que vou invadir algum país, eu não quero ninguém me atrapalhando. Então eu ajudo a Rússia de um lado, compro agora petróleo da Rússia, que eu sou extremamente dependente de petróleo, 80% do petróleo que a China usa é importado, a Coreia do Sul 90%, o Japão 70%, então essa guerra acaba atrapalhando cada vez mais os países asiáticos. Mas respondendo direto à sua pergunta, eu vejo não uma ruptura, mas zonas de influência onde esses países não procuram mais querer destruir ou impor as suas ideologias, como acontecia na época da União Soviética e dos Estados Unidos, na época da Guerra Fria. Perfeito, obrigado. Bom, Tatiana, acho que preciso trazer você um pouquinho para falar conosco. Não, tá interessante ouvir aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu não me ouço. Ah, então beleza, então. Abaixa aí, galera. A voz é alta, mas você vai ficar sem? É muito cavalheiro, né? Agora Aí. Bom, agora sou eu. Agora ninguém ouve ele, gente. E agora? Alô? É. Vou fazer a pergunta, a gente... Bom, diante de toda essa turbulência que está tendo, Tatiana, o que já mudou o que já mudou na prática aí na cadeia logística, vamos pensar global, porque você é uma empresa, você for da Sua Sport, né? Ou na cadeia logística no Brasil, onde você atua mais diretamente? Vamos lá. Nossa, eu ouvindo aqui Xin Shan Chung, né? Meu Deus, eu não vou conseguir participar dessa discussão. Aliás, quando a professora Marta me chamou, eu falei, professora Marta, dá uma olhada aqui quem vai estar nisso aqui. Você tá maluca que eu vou participar dessa discussão? Ela falou, não, Tati. Ela fala assim, não, Tati, vai lá, vai dar tudo certo, né? Ela, não, né? Quem é super fofo? Você? Ah, tá bom então. Então vamos lá que vai dar tudo certo. Bom, pensando um pouco na indústria onde eu tô hoje, né? Bom, a Sua Sport, para quem não conhece, nunca ouviu falar, mas vocês já pegaram avião, vocês já viram a escadinha lá, Sua Sport, vocês que já ficaram chateados quando alguém quebrou alguma mala de vocês, não foi a gente, com certeza, foi o concorrente. Então, a Sua Sport, ela presta serviço para a indústria aérea. Então, vamos pensar, né? Tudo isso que a gente ouviu aqui sobre nova ordem mundial, tudo que está acontecendo, é impossível não ter impacto nas indústrias. Então, quando eu penso na nossa especificamente, o que tem mudado? A forma como a gente pensa um negócio, a forma como a gente reage até, inclusive. Porque eu vou chamar de oportunidade por uma questão de eu estar numa palestra, né? A oportunidade de estar à frente do caixa da Gol, linhas aéreas, durante a pandemia. Gente, assim, eu deveria, sei lá, falta vocabulário para dizer o que foi aquilo, né? Uma empresa gigante, 15 mil funcionários e
Na época, acho que a segunda maior do Brasil, de 800 voos por dia, você foi para 80. Sobrevivemos. O dólar quase a 6, sobrevivemos. O petróleo bateu mais de 200 o barril, sobrevivemos. Então, e a Swissport hoje, quando a gente pensa que ela presta serviço para a indústria aérea, a margem da indústria aérea, gente, ela já é bem pequenininha. Então, eu acho o máximo quando o pessoal fala, é porque a indústria aérea me cobra R$ 2.000 para eu ir para a Bahia, é muito caro. É muito caro baseado no quê, cara pálida? Estrutura de custo da indústria aérea, ele é uma coisa assim, ele para a gente sentar e discutir com o pessoal do MIT, porque é uma loucura a estrutura de custos. Às vezes você vê um voo, né? O pessoal você fala, meu Deus do céu. Às vezes você tinha voo que você tinha um lucro de menos R$ 5.000, quando você tirava tudo que você tinha de custo envolvido naquilo. Então, a margem da indústria aérea já é uma margem achatada, e quando eu penso no meu business hoje, eu fico com um pedacinho dessa margem. Então, o que acontece nesse momento onde a gente tem, não só nesse momento, mas em momentos em que temos instabilidade econômica, independente do motivo, a gente já se prepara para o caos. Então, como que a gente faz isso? A gente revê a nossa estrutura de custos, que certamente é menos complexa que a das aéreas, só que a gente já conta que a gente já tem que contar com uma perspectiva negativa. Eu vou ter redução de receita, porque eu vou ter um problema de fechamento parcial do espaço aéreo e eu vou ter uma diminuição no número de voos. O meu serviço eu cobro por voo. Então, quanto menos previsibilidade eu tiver, menor vai ser a minha receita. Então, eu já me preparo para o pior, eu já vou pensar em quais são as oportunidades que eu tenho de redução de custo dentro da minha estrutura, que não é tão complexa, mas ela já é super apertada, né? Só para trazer alguma consciência de números, né? Quando a gente fala da Swissport, é a maior empresa de ground handling do mundo, 65 mil funcionários. Só no Brasil nós somos 6.500. Só que desses 6.500 nós estamos falando de força de trabalho braçal, nós estamos falando de operação mesmo. Então são 90%, 95% do nosso staff são pessoas com salário médio de R$ 2.000. Como que eu vou reduzir custo? Eu vou tirar o quê? O papel higiênico? Vou tirar o copo descartável? Né? Eu não vejo os gênios tentando... Enfim. Então, o que a gente tem nesse momento é repensar estrategicamente o que pode ser feito para diminuir o impacto. Porque o impacto nos números, e infelizmente o impacto negativo, a gente vai ter de qualquer forma. E do ponto de vista global, em termos de Brasil, você tem uma pressão em cima de redução de custo, em cima de você? Como que está essa relação hoje frente a essa tensão global? Tá. Assim, a cobrança, vamos dizer assim, em cima dos CFOs globais, ela acaba sendo, ela tem o mesmo peso, né? A Swissport está hoje em aproximadamente 48 países, só que quando a gente pensa em Latinoamérica, a gente acaba tendo o Brasil e o México nessa sequência como mais relevantes. Então, a pressão ela vem muito mais assim do tipo, vamos ver o que o Brasil traz de solução, porque a gente replica. E não necessariamente vai ser tão simples assim de replicar. Mas vem nesse sentido de, olha, como vocês são um país que tem o maior número de funcionários, o maior número de aeroportos, e apesar da gente ser o maior do mundo, no Brasil nós somos a segunda maior empresa de ground handling, né? Nós ainda perdemos para a Dinata, que é uma das concorrentes. Mas a pressão vem nesse sentido do que eu já comentei, do tipo, o que pode ser feito para minimizar esse impacto? A Swissport é diferente da Gol, por exemplo, que tinha uma tesouraria estruturada, onde você consegue ter espaço para discutir mecanismos de proteção, né? E mesmo porque os números também são muito distintos. Está falando da Gol, que fatura 20 bilhões de reais no ano, e quando você vai para a Swissport, você está falando de um faturamento de 50 milhões mês. Eu entendo que proporcionalmente é muito menor. Então, por exemplo, eu não consigo hoje recorrer, eu não consigo fazer hedge. E o combustível, para mim, também está mais caro. Eu sei que
o que pesa na minha estrutura de custo acaba sendo muito mais folha de pagamento do que o próprio preço do combustível. Mas eu tenho um budget de combustível e eu estou estourando esse budget nesse momento. Então, o que eu busco são oportunidades em outras linhas. O que eu posso deixar para eu fazer mais para frente? Então, por exemplo, eu reduzir CAPEX. Esse ano, já está claro que eu vou ter que me virar com as operações que a gente tem, com as oportunidades de novos negócios, com o CAPEX que eu tenho. Ponto. Como que a gente vai fazer isso? Não sei, eu vou fechar a operação que talvez não seja tão lucrativa e eu posso usar aquele CAPEX para participar, caso eu ganhe um bid num outro aeroporto, eu só transfiro de lugar. Esse tipo de discussão, assim. Então, acho que o Brasil, nesse sentido, quando eu olho para a Swissport, como uma empresa suíça, a gente tem mais... Acho que a gente está mais acostumado com o caos. Então, a gente consegue olhar aquilo, respirar e falar, pera, o que eu consigo fazer aqui para que a gente tenha ou um resultado positivo ou, pelo menos, minimizar esse impacto negativo? Acho que eles, pensando em Brasil, eles usam mais a nossa criatividade. O Brasil é visto como um pouco criador, criativo, inovador. A gente está acostumado a... Essa malemolência é nossa, é nacional. Obrigado. E, Dumas, voltando para você um pouco para falar de inflação, né? Do contexto global. Né? Você tem falado muito que tem uma perspectiva aí de um aumento de inflação. Você vê que isso, de fato, é uma perspectiva que vai durar médio, longo prazo, essa inflação global, o Brasil? Veja, em dois economistas, geralmente você tem 3 opiniões. Isso a gente sempre fala. E quando o economista se forma, muita gente acha que a gente ganha uma bola de cristal. É difícil dizer. Mas, como dizia, por exemplo, eu trabalhava num banco onde estava num comitê de crédito, o extremo, um chefe maravilhoso, um gentleman, Dr. Fernão Bracher, que o Dr. Fernão Bracher perguntou, que era do Banco BBA, mas o que você acha dessa empresa? O officer respondeu, doutor, o futuro a Deus pertence. Não. Eu preciso ter um call, eu preciso saber o que eu espero mais ou menos dessa empresa. Então, por exemplo, o que a gente acha da inflação? Primeiro, o que está acontecendo na guerra dos Estados Unidos, Irã e Israel, isso não é um choque de oferta temporário. Isso vai durar algum tempo. Mesmo que a guerra acabe agora, o que já foi destruído de infraestrutura energética, até a malha de exportação e importação restabelecida novamente, porque você tem no Estreito de Hormuz que abriu, fechou de novo, porque o Irã, ou melhor, Israel, acabou atacando o Hezbollah, porque a gente sabe que no caso do Irã, ou melhor, no caso do Irã, ele tem os proxy wars. Ele tem o Hamas, que são os 3 Hs, tem o Hezbollah e tem os Houthis no Iêmen. Então ele procura afetar o Israel dessa maneira. Então, fechando o Estreito de Hormuz novamente, você tem enormes filas de navios que ainda precisam passar. Então, não vai ser tão simples, acabando a guerra hoje, que eu acho muito difícil, que ainda tem mais 3 semanas com Israel atacando o Hezbollah, que o preço do petróleo volte para $70. E isso acontece o quê? Por exemplo, 80% da amônia, da ureia, dos nitrogenados que nós compramos são importados. E 30% dessa parte passa pelo Estreito de Hormuz. Então, o preço de nitrogenado, de fertilizante, fica mais caro. Além do preço de fertilizante, fica mais caro o preço de alimento. Fica mais caro o preço do frete. Fica mais caro o preço do seguro. Fica mais caro, então, a inflação. A inflação fica mais alta. Por exemplo, no último relatório Focus, nós já vimos que quando a inflação estava mais ou menos às 3,50, 3,80, já estamos vendo a inflação a 4,36 e a meta é 3%. Então, respondendo à tua pergunta, nós vamos ver taxas de juros mais altas, higher for longer, mais altas por mais tempo. Tanto é verdade que o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, na última reunião do cupom deles, do FONC, ele manteve a taxa de juros. Ele falou, olha, o
problema que está acontecendo com o Oriente Médio, acabou de sair o tarifaço, que no final virou um taco, que a Suprema Corte tirou o IEPA de Donald Trump. Mas, de acordo com o que está acontecendo com o Oriente Médio, muito provavelmente essa inflação ela tende a ser um pouquinho mais resiliente. E resiliente, o Federal Reserve está com medo danado de que ocorra a mesma coisa que ocorreu na guerra da Rússia e da Ucrânia. Ficar atrás da curva e tomar uma inflação de 10%. Ah, mas vai entrar o Kevin Warsh, que é o novo substituto, que é o substituto do Jeremy Powell agora em maio. Veja, mas ele é um voto. Claro que o presidente do Federal Reserve, quando ele vota, ele acaba levando, mas geralmente ele é o último a votar. Para que você não vote, quem já participou de uma reunião de cupom, ouviu falar, etc. Geralmente o presidente do Federal Reserve, ou do cupom, ou de quem, Comitê de Política Monetária, o presidente é o último a votar e, obviamente, você pode mudar de ideia. Mas, voltando para a tua pergunta, nós vamos ver, muito provavelmente, países entrando num nome feio chamado estagflação, ou seja, recessão com inflação, que é o crescimento econômico negativo com inflação, que isso fazia Keynes se virar no túmulo. Falou, mas o que eu faço? Se eu subo a taxa de juros, a recessão piora. Se eu não subo a taxa de juros, a inflação piora. Pois é, bem-vindo à economia. É isso que nós vamos ter. E bem-vindo às empresas. Fala, olha, o preço vai ter que subir. Eu preciso passar isso daqui. Não adianta eu querer só usar a Petrobras para ela assimilar todos o prejuízo. Porque fala, olha, a Petrobras é do povo. Eu adoro quando fala que é do povo. Porque é do tesouro. Quem é o tesouro? O tesouro sou eu. E quando fala que é do povo, sou eu. Então, no final das contas, quando a gente dá esse benefício do preço do petróleo, da gasolina, do diesel, na realidade, somos nós que estamos pagando de alguma maneira e vamos ter que pagar com mais imposto. Não existe, já falava Milton Friedman, não existe almoço de graça. Alguém vai pagar essa conta. E provavelmente, e o que é pior, como o preço de alimentação fica mais caro, que no Brasil, pelo menos 70% da população ganha de 1 a 2 salários mínimos. E 78% do orçamento dessas famílias vai para a alimentação. Então elas vão ficar mais pobres ainda e para piorar a situação. Por isso que me chamam de jockey do apocalipse, né? Eu sempre trago as notícias erradas aqui. Para piorar essa situação, o nível de endividamento das famílias não é alto. Calma, só um minuto. Ele está em 49% da renda. Se você comparar com os outros países, o nível de endividamento das famílias não é alto, mas o comprometimento da renda com pagamento de juros e amortização mata a família, que está em 29%. Por quê? Porque existe também a falta de conhecimento de finanças, de contabilidade, de matemática financeira. O cara, entrando no teu ponto aí, ele pega um Uber para ir para Salvador. Não, vai de avião, que é mais barato. Ele compra uma casa usando um crédito rotativo do cartão de crédito, onde a taxa de juros é 400%. Você mata a pessoa, você mata a família. E agora com inflação mais alta, e os juros vai demorar para cair, ou seja, para mim, pensar em juros já 12,25, como nós pensávamos no começo do ano, já podemos esquecer. Não vai mais ter mais essa queda de juros que a gente imaginava. Vamos pensar em 13,75, que já está sendo precificada pela curva de juros. Então, infelizmente, esse é um cenário que não ajuda muito de estagflação. Talvez crescimento bem menor. O Brasil deve crescer esse ano 1,8. Poxa, estava vindo de 3,4. Então é um crescimento menor. E os Estados Unidos, ontem mesmo, acabaram de rever o crescimento do quarto trimestre de 2025. Foi 0,5%. Ou seja, os Estados Unidos já está crescendo menos. A Europa é letárgica. A Ásia não vai, porque a maior parte do combustível é importado.
A inflação aumentou, vai ter que subir taxa de juros. Quer dizer, quem está bem? A Lua? Tá bonita, porque ela tá, nós vimos que o negócio está bom. Mas acaba não sobrando regiões que podem se dar bem no lado econômico. E você acha que os bancos centrais, de uma maneira geral, têm ferramentas suficientes para lidar com esse novo ambiente? Veja, é a única ferramenta, porque um banco central ele tem dois objetivos. Um é a fiscalização. Pode-se dizer que o professor Trevisan falou, olha, talvez não foi feito, mas é a fiscalização o primeiro objetivo, e o outro objetivo é o controle do poder aquisitivo da moeda. E aí você tem os instrumentos que derivam disso daí, reserva compulsória, open market, etc. Ele tem que fazer isso daí, controlar o poder de compra da inflação. Da população, porque a inflação é o pior imposto que bate justamente no mais pobre. Por exemplo, nós aqui, graças a Deus, ganhamos provavelmente mais do que 2 salários mínimos. Então, se a alimentação crescer de 10% para 12%, nós vamos continuar comendo. Mas 70% da população, que o consumo da população é a alimentação, e a variável consumo representa 70% do nosso PIB, cai, como aconteceu em 2015 e 2016, inflação 10%, consumo despencou, PIB ficou 3,5%, 3,6% por vários motivos aí. Então, é o único instrumento que ele tem, taxa de juros, e isso pode prejudicar, como pode ajudar, dependendo que lado da equação você esteja, como no caso do Brasil. Se a taxa de juros aumenta demais aqui, o dinheiro entra. Se o dinheiro entra, o câmbio vai para 5,07. O câmbio vai para 5,07, isso ajuda no controle inflacionário. Então, aquilo que eu falei talvez não valha mais tanto. Vamos ver. Então... E na ponta, tudo chega, né, dos reflexos que ocorrem em termos de aumento de custo, taxa de juros, chega na ponta. Imagina você com 6 mil funcionários na sua esporte, você tem uma pressão ali gigante em termos do pessoal que está trabalhando. Não sei se a rotatividade aumenta ou diminui no teu negócio. Como tem sentido na tua operação essa relação com os teus funcionários? Eu estava aqui ouvindo e pensando, né, que trazendo isso para a minha realidade, né? E aí é impressionante como está tudo interligado, né? Você estava falando que o PIB, a previsão era de 3, está 1,8. A indústria aérea, ela tem uma elasticidade de 7 vezes o PIB. Então, em teoria, o que o PIB cresce, ela consegue crescer até 7 vezes mais. O PIB diminui. Então, a indústria, em teoria, cresce menos. Ao mesmo tempo, ela tem essa questão do aumento do combustível, onde a indústria aérea ainda consegue repassar na passagem aérea. Pelo menos falando de indústria aérea no Brasil. Porque você não vai conseguir de São Paulo para Manaus, provavelmente de Uber, como foi citado aqui. Né? O Brasil ele é dependente da indústria aérea, né? Ela é uma necessidade. Então, ela vai repassar o custo do petróleo no preço. Então, você vai ter ela crescendo menos, uma passagem aérea mais cara. Então, você vai ter menos pessoas voando. Menos pessoas voando, a indústria aérea ela se readequa também, então ela vai ter menos voos. Ela tem menos voos, eu tenho menos serviço. Então eu tenho menos receita. E o meu custo do combustível também está mais alto, como eu comentei. E aí, quando eu penso lá na ponta, você falou de rotatividade, turnover, gente, assim, se na indústria aérea eu tenho um recorde do Brasil, né? Mais uma vez, porque a gente é especial. A gente tem recorde de reclamação consumista, porque o avião atrasa 5 minutos, eu tenho que dar para vocês hotel, aguinha, comida, e ainda tem um advogado ali falando para vocês, põe no pau, porque olha só, atrasou 10 minutos a sua vida. Primeiro que você é só no Brasil, quem já perdeu voo nos Estados Unidos sabe como é que é. A pessoa vai olhar para você e falar, azar, né? O próximo voo é amanhã, mas não tem uma água, não tem, não, o banheiro fica ali, né? Se vira, né? Então, o custo da indústria aérea no Brasil já é mais pesado, inclusive nesse sentido. Mas só para concluir o raciocínio, a indústria aérea é recordista de processo de consumidor,
a minha indústria, a prestadora de serviço, é recordista em processo trabalhista. Então, assim, a minha rotatividade, o meu turnover, ele é um absurdo. A Swissport é a 16ª empresa que eu trabalho. Eu nunca vi um turnover tão absurdo como esse. Porque, vamos lá, se 90%, 95% dos meus 6.500 funcionários são operação com um salário médio de R$2.000, o meu concorrente olha para ele e fala, eu te pago 2.100. Vem agora. O cara vai. Eu dobro o seu ticket. Seu banheiro vai ter papel higiênico. O cara troca. Então, assim, é um absurdo o custo que eu tenho trabalhista, é um absurdo o custo que eu tenho com os processos, alguns até justos, tá? Para ser honesta, mas isso, inclusive, eu preciso considerar no meu custo, quando eu vou precificar. E aí, se eu ajusto o custo para levar em consideração que eu tenho menos voos, que a indústria aérea vai querer me apertar mais para eu pôr uma margem menor, assim, que preço que eu tenho que pôr para eu conseguir ganhar do meu concorrente um bid para fazer limpeza do avião da Gol, sei lá, em Salvador, onde é um hub dela. Então, é complexo, não é complexo o negócio, porque quando eu olho para a aviação, eu considero o negócio de aviação muito mais complexo. Mas você chegar num preço ótimo, como que você faz para você manter o seu funcionário motivado, para você diminuir o seu turnover e para você conseguir ganhar os bids que você participa. Então, assim, não tem uma resposta óbvia, porque aí eu vou ter que... Né, eu não sou economista, eu sou administradora de formação, mas a resposta vai ser depende. Então, depende do momento, depende do aeroporto, depende do business, depende se eu tenho, por exemplo... Sabia que existe um negócio de máfia de absenteísmo? Eu nunca tinha ouvido falar disso na vida. Talvez se eu ganhasse R$2.000 e não tivesse onde fazer xixi direito, eu também entro na máfia do absenteísmo. Então, assim, tudo isso tem que entrar na nossa conta. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Eu estava comentando também, pensando no ponto de vista global da Swissport, o impacto que está tendo, principalmente em termos de voo, passando ali por Dubai, que é um dos principais hubs, tem sido gigantesco. Você estava comentando anteriormente. Né? A gente estava comentando no café, antes de eu ser chamada 2 vezes para fazer um videozinho, tem um rapaz aí que está me devendo um Starbucks, é você mesmo. Eu fui toda bonita, falei super bonito, não gaguejei, ele vira para mim, o microfone estava desligado. Eu falei, você está de sacanagem, né? Tá me devendo um Starbucks, moca tall com leite desnatado sem chantilly. Voltando aqui no que ele comentou sobre Dubai, né? É tudo consequência disso que a gente está passando. Porque pensa, a gente já teve aproximadamente 35 mil voos cancelados desde que começou essa questão no Irã. E para quem já teve a oportunidade de ir para a Ásia, os voos eles param lá, né? Ou em Doha, ou em Dubai mesmo. E não estão podendo fazer isso. Então, assim, e a Europa não conseguiu absorver toda essa quantidade de voos que não consegue parar nesse lugar. Então, o que a gente acaba tendo? Um voo menos eficiente. Então, se eu tenho um pedaço do espaço aéreo fechado, eu preciso dar uma volta maior, como foi seu exemplo lá no Estreito de não sei de onde. Mesma coisa. Então, a indústria aérea vai ter mais custo. Quanto menos eficiente a indústria aérea, menos eficiente eu consigo ser na prestação de serviço. Mesmo porque, pensa, eu preparo o meu time... claro que eu não preciso contratar com 6 meses de antecedência como a um piloto. Vocês devem ter lido, para quem acompanha a indústria, que a Gol agora, que só voa com Boeing a vida inteira, teve o primeiro A330, A320 aí, que comprou da Airbus. Não é o mesmo cara que dirige um ônibus que dirige outro. Então, ele tem que treinar esse piloto. Toda vez que você tem um voo novo, você tem um treinamento, você tem um custo de saída anterior. Na nossa indústria também, você precisa treinar as pessoas. Não é a mesma coisa, mas eu tenho todo um custo. Existem uma série de regras que para a pessoa poder estar dentro do aeroporto, o crachazinho da Swissport, às vezes representando a Gol, a Latam, a Azul, ele passa por uma série de treinamentos para aquilo. Então, às vezes, eu estou com o time preparado, eu já tive todo esse custo operacional anterior, e aí, chegando um momento como esse, eu preparei para eu ter, sei lá, 20 mil voos no mês e eu tenho 10. Então, meu custo já foi, né? Então, eu vou ter aí mais um desafio de absorver esse custo com uma quantidade de voos menores. Então, assim, tá complexo como para qualquer outro business nesse momento, eu entendo. É desafiador. Mas voltando um tema com você. Na tua visão, tem países ou setores que estão se beneficiando, ganhadores nesse momento?
de tensão? Setores têm Rivotril, né? Clonazepam, uma boa. No domingo, quando sobe o negócio do Fantástico, você toma um pedacinho de ver, dá aquela calma. Não, mas falando sério agora. Países que acabam sendo mais prejudicados. Obviamente, a Ásia acaba sendo mais prejudicada. Por quê? Porque ela é extremamente dependente do petróleo importado. Quem acaba se beneficiando dessa guerra? Primeiro, a Rússia, porque ela acaba vendendo petróleo a um preço mais alto para a China. Quando ela estava em sanção, ela vendia com deságio para a China, agora ela está vendendo petróleo com ágio para a China. E aí está pagando tudo em renminbis, ou seja, moeda chinesa, em yuan, para tentar já fugir um pouco do dólar, que eu acho isso um pouco mais difícil. Agora, por incrível que pareça, existe um paizinho pequeno, contém ironia, na América Latina, que está se beneficiando de alguma maneira. Porque o gringo nos Estados Unidos, ele fala, puxa vida, eu estou perdendo dinheiro aqui no Standard Poor's 500. Vou botar na Europa, a Europa está envelhecendo, não tem gás. O crescimento da Alemanha no ano passado foi de 0,2% no ano. A população envelhece, aumenta o custo social. A curva de juros estipou, os juros estão subindo. Então você não vai colocar dinheiro na Europa. Já sei, vou dar uma olhada na América Latina. Na América Latina o que tem? México? Não, México está um proxy dos Estados Unidos. Já sei, vou colocar 30 bi ou 20 bi no Brasil, que para eles é peanuts. 20 bi é peanuts, mas para nós 20 bi na Bolsa faz a Bolsa bater 193 mil pontos e o câmbio chegar a 5,07. Então você fala, olha, vocês estão brigando aí, mas nós vamos ser afetados, mas nós somos dependentes não de petróleo pesado nós exportamos, nós somos dependentes de gasolina e diesel, petróleo não quer dizer que não deva passar para o preço, porque é commodity, mas a nossa maneira que a Petrobras trabalha não é que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o preço do diesel e da gasolina sobe e desce todo dia, já subiu 30%, 40%, e tem um problema que aí vira uma solução que o Brasil tem, que é a indexação. Nós temos o salário indexado. Isso é bom ou é mal? Não, isso é péssimo em relação ao controle inflacionário. Mas nós aprendemos, por exemplo, quem tem a minha idade aí, 60 anos, lembra como é que era fazer compra na década de 70, década de 80. A gente fazia a compra do mês. Eu aprendi a contar com meu pai. Pega aí 10 quilos de feijão. E você vê que a inflação era um problema. Bom, e o que isso tem a ver? Isso faz com que o norte-americano que não tem a economia indexada, ele perde o que a gente chama affordability. E quando ele perde affordability, o poder de compra, mesmo que a inflação seja mais baixa, isso prejudica a popularidade de Donald Trump. Quando ele perde a popularidade, nós vamos ter midterm elections agora em novembro. Ele pode perder a maioria nas duas casas e ainda sofrer um impeachment. Acho muito difícil, mas perder a maioria no Congresso não acho tão difícil aí. Por isso que ele falou que aceitou os 10 itens que o Irã propôs a ele e teve essa cessar-fogo. Mas o Líbano não estava no meio. Pô, como é que o Líbano não estava no meio? O Líbano está no meio. Assim como o Hamas está no meio, os Houthis não estão no meio, mas aí abriram o estreito, ou melhor, fecharam o Estreito de Hormuz, abriram o Estreito de Hormuz e agora está fechado novamente o Estreito de Hormuz. Agora imagina você, administrador, contador, fala, o que eu faço? É uma incerteza. Eu não quero passar pelo Mar Vermelho, nem pelo Estreito de Hormuz, porque eu não quero ser o Capitão Phillips. É complicadíssimo um negócio desse. Então, só para responder, acho mais complicado aí. Perfeito. E o Brasil, tua visão de maneira geral do Brasil? Esse ponto é exatamente o que nós falamos. Ele tende a se beneficiar
porque nós não estamos com um problema como está a Ásia, como está a Europa, como está o Oriente Médio. Então o dinheiro acaba vindo. Por outro lado, o preço do petróleo, ele é uma commodity. Então ele vai ter que subir aqui. E eu dependo de fertilizantes. E outra, além de fertilizantes, que nem nós falamos, o preço de alimentação aumenta. Preço de alimentação aumenta, preço de frete, preço de seguro, preço de passagem aérea, preço de passagem aérea, tudo isso acaba aumentando com frete, isso traz mais inflação, demora a taxa de juros para cair. E o que é pior, no momento de ano de eleição. Imagino que o Galípolo vai ouvir agora. Mas taxa de juros, senhores, os senhores sabem, é um termômetro. Por que a taxa de juros é tão alta, além da inflação? Se o governo gasta demais, o que ele pode fazer? Ele pode imprimir moeda. Não faça isso, porque isso aí é inflacionário. Ele pode aumentar o imposto. Bom, não dá mais para aumentar imposto, pelo amor de Deus. Então ele bate na porta da tua casa e fala, dá para você me emprestar dinheiro, que chama o efeito deslocamento, que é a curva de juros. Aí você fala, mas você está pensando em cortar algum gasto, alguma coisa? Não, nós vamos gastar cada vez mais. Cada vez mais, porque é época de eleição. Bom, se você vai gastar cada vez mais, não tem ideologia. A mesma coisa que você chegar no banco, no Bradesco, no Itaú, qualquer lugar, e falar, me empresta dinheiro. Pô, mas você está até aqui de endividamento. Pois é, mas eu quero gastar mais ainda. O banco vai te cobrar mais juro. Então a curva de juros estipa. Esse é o problema de você ter eleição. E o que acontece? Lá na frente a gente vê a Simone Tebet, que falou, nós vamos ter um problema em 2027. Nós vamos ter um problema em 2027, se nada for feito com as contas públicas. Quer dizer, se o governo está falando isso, você fala, abro contagem, rest my case. Não falo mais nada. Então, 2027 é um cenário que, aliás, falando um pouco de política, eu lembro de uma vez, não vou falar o nome da economista, que eu não sei se foi ela mesmo, ou talvez ela nem queira ser citada, mas o Centrão, no Congresso, é o principal aspecto que faz com que o Brasil não se torne uma Suíça e nem se torne uma Venezuela. Ela não quer que você caia para cá e nem fique para lá. Ela é uma gelatina que quer ganhar dinheiro em todo momento. Boa definição. E só complementando um pouquinho, aqui também de conversa com alocadores de recursos internacional, pela primeira vez eu ouvi falar que o Brasil e a África estão sendo muito bem analisados e sugeridos aos investidores a alocação de recursos, lógico, em função da atenção. Porque você coloca 20 bi, os caras trabalham com trilhões. Você coloca 20 bi, que é peanuts, para ele faz uma bruta diferença para a nossa bolsa. Para nós, imagina para a Bolsa da África. Acaba valorizando. Para a Bolsa da Argentina, acaba valorizando. E a Argentina está fazendo... mas está com muito... Veja, a Argentina tinha uma patologia. Quem já tomou bezetacil aqui? É ou não é ir até o inferno e voltar? E isso é quando você tem uma inflação de 12.000% ao ano. Por exemplo, eu faço uma pergunta, no caso do Brasil, quanto foi a nossa inflação de 1980 a 1994 acumulada? Geralmente eu pergunto, o pessoal fala 1.000%, 3.000, 10.000? Não, 12 trilhões percentuais de inflação. Isso é um calote. E você não consegue controlar isso só com taxa de juros. Coisa que a Argentina está trabalhando agora, que nós fizemos o trabalho de casa no plano real, conseguimos endereçar, e o Milei está fazendo. Mas dói essa injeção. Sim, essa infecção de garganta não se cura com Bepantol, não se cura com hipoglós. Vai ter que tomar bezetacil, vai doer mesmo. É por isso que ele precisa da maioria, etc. Mas a Argentina, eles estavam horríveis, eles estão feios. De horrível para feio, é um delta muito maior do que pode ganhar o Brasil. Então, falando com o gringo, ele falou, dá uma olhada na Argentina, que pode ser uma boa. Não, mas eles estão com problema. Sim, mas eles estavam com um enorme problema.
Eles estão agora só com problema. Então, esse delta faz o Merval subir. Perfeito. Não é que a África está interessante, ela não está sendo machucada do jeito que os outros países estão. Hoje em dia, para ser sincero, você não procura o melhor país, você procura o menos ruim, o menos pior. Entendeu? Fala, onde que eu vou botar? Fala, põe no Brasil. Mas você não acabou de falar que tem problema de contas públicas? Outro ponto que, por exemplo, você pode abordar daqui a pouco. Você não acabou de falar que estão querendo fazer escala 6x1 em relação à PEC? Como é que faz uma escala 6x1 se a minha produtividade não aumentou? No livro do Maílson da Nóbrega, ele coloca lá, o salário mínimo subiu 400% de 1993 a 2025. A produtividade, em termos reais, além da inflação, a produtividade do trabalhador brasileiro subiu 400%? Não subiu. Então você vê um processo de desindustrialização. Desculpa, é hora de eu arranjar haters. Todo mundo me adicionando no LinkedIn e agora desadicionando. Falar, não, tira esse cara aqui que ele é contra. É óbvio que a gente quer ficar em casa. Só que, primeiro, não deveria ser uma PEC. Deveria ser um acordo com negociação salarial. Por quê? Porque existem países, ou melhor, existem segmentos econômicos, já mudando um pouco de assunto, que são muito mais intensivos de capital e segmentos econômicos são muito mais intensivos de mão de obra. Se eu pensar no frentista de posto de gasolina, vai, corre, coloca mais gasolina que você ia colocar no sábado, coloca tudo na sexta. Não dá. Então preciso contratar uma pessoa a mais. E isso é custo. Isso vai passar para a população que vai ter que somar na parte. Ah, mas a produtividade não subiu. Está cheio de gráfico da Organização Internacional do Trabalho, mostrando que a produtividade do trabalhador brasileiro, mesmo com o agro, continua praticamente a mesma para os últimos 15 anos. E a salário mínimo, em termos reais, subindo. É a mesma coisa. Fazendo uma analogia, que adoro analogia, Daniel. Eu vou te pagar um salário como se você fosse capaz de produzir 10 carros por semana. Você produz 3 carros por semana, dada a tua produtividade. Mas ele merece. Pô, ele é simpático. Quem não acha o Daniel simpático? O cara é simpático. Vou pagar para ele um salário de 10 carros. Ele produz 3 carros. O que acontece com o meu Lagida, com o meu EBITDA? Cai. O que acontece com o meu lucro? Cai. O que acontece com o meu lucro acumulado? Cai. O que acontece com o meu PL? Cai. Manda ele embora e eu vou fazer outsourcing na China. Essa política social, ele é simpático, você é muito simpático, você é um cara bacana, mas economia é pagã. Não adianta achar que, olha, mas aí Deus vai ajudar. Não, Deus vai ajudar, mas a economia fala, bom, e aí, como é que fica? É uma coisa que eu aprendi no banco, aonde a gente vai espetar a agulha? Aonde vai o alfinete? Em alguém vai ter que tomar essa pancada. Só para, desculpa, foi um comentário, tá? E dois temas que, conversando com o banco, também trouxeram, que já faz parte da análise deles de tendência econômica, crescimento da economia, jogos de bet e agora as canetinhas de emagrecedora que estão desviando dinheiro do consumo para ir para... Certo? Como pode ver, as canetinhas emagrecedoras não fazem efeito em mim. Então, apesar de eu tomar, eu já tomei, mas é que aí eu acabo comendo, a minha mulher fala, mas você vai comer se eu já tomou uma caneta. Mas é que eu estou afim de comer, então não sei aquela que tira a vontade mesmo estando sem fome. Mas, por exemplo, o consignado privado, a maior parte do consignado privado foi para a Bet. O governo quer dar mais dinheiro e mais fazer as famílias ficarem mais alavancadas, ainda mais endividadas, para impulsionar o consumo, para tentar entregar um PIB melhor. Gente, estamos à base de esteroides. Isso é complicado. Isso é complicado. Não, perfeito. Tatiane, só para a gente encerrar aqui e passar para perguntas aqui da plateia, que talvez recomendações daria para os CFOs, os CEOs,
operando aqui no Brasil nesse momento, que eles deveriam ter um pouco mais, ou ter um pouco mais de atenção, preocupação, que você poderia trazer para nós? Meu Deus, a gente combinou que não ia ter pergunta peluda, né? É difícil ter uma recomendação que talvez sirva para todos os CEOs e CFOs, enfim, porque a gente tem, provavelmente a indústria da canetinha está com um balanço melhor que o meu, né? Mas só para você saber, ela simula hormônio. Então, assim, está saindo uma terceira aí, que agora são 3 hormônios. Você pode dar uma tentada aí, que eu estava ouvindo a respeito. Ouvindo um vídeo sobre comportamento, inclusive. Então, quando você fala de BET, né, que o pessoal tá procurando isso, eu não tenho como não pensar em saúde mental, né? Eu sei que não é nosso tema aqui, mas o cara trabalha, aí ele não consegue, ele precisa, o grosso do salário dele ele gasta com alimento, e aí ele precisa ter algum prazer. Aí o cara pega empréstimo, ele vai para o BET, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E ninguém está colocando isso na conta. E isso afeta EBITDA. Eu vou chegar lá qualquer dia. Podem anotar, vai ter palestra sobre isso por Tatiane Mendonça. Mas voltando aqui para a sua pergunta, eu acho que se eu pudesse dar um conselho baseada na minha experiência, né, no alto dos meus 46 anos, com 20 e poucos de experiência de mercado, para quem já passou por muitos business diferentes, em momentos diferentes, é ter paciência, no final das contas. Paciência para conseguir ler o que está acontecendo no momento econômico, político. Ele comentou que é ano de eleição, é ano de Copa também, e isso acaba afetando as empresas de uma forma ou de outra. Paciência para fazer leitura de cenário e proteger o seu balanço, proteger o seu negócio da melhor maneira que for possível, no final das contas. Tentar antecipar ao máximo os riscos que o negócio está correndo e utilizar aquilo que tiver de ferramenta de proteção para colocar em prática, porque não dá para contar só com a sorte ou imaginar que tudo vai dar certo, mas o Brasil é um país que está acostumado a passar pelo caos e, às vezes, como foi colocado aqui por quem tem conhecimento de causa de economia, às vezes pode ser um momento de oportunidade também. Né, até de oportunidades que a gente não consiga enxergar em outro... se a gente estivesse num outro país, num outro momento. Então, assim, seria isso, assim, paciência e talvez frieza no bom sentido para conseguir enxergar as oportunidades nesse momento complexo. É isso. Perfeito, obrigado. Vou passar para as perguntas aqui do auditório e vou começar com o senhor, professor. Bom, a primeira pergunta é: qual o potencial do pré-sal nessa conjuntura futura de autossuficiência de petróleo e gás no Brasil, né? Tem projeções de longo prazo contando com isso? Veja, existe autossuficiência de petróleo, nós já somos. O problema não é tanto o petróleo pesado. O problema está no diesel e na gasolina, que a gente precisa de 20 a 40% de diesel com a gasolina. Só que precisa deixar claro o seguinte: petróleo, diesel e gasolina, mesmo que nós sejamos autossuficientes, eles são uma commodity. Portanto, são precificados internacionalmente. Não dá para abrasileirar o preço do petróleo, da gasolina e do diesel. Nós correríamos o risco de virar uma PDVSA, que é a casa da Venezuela. E aí não sobra dinheiro para explorar mais. Quando o preço sobe, o que acontece? Uma vez eu tive uma discussão com uma economista, ela falou: mas eu acho que é importante abrasileirar o preço. Falou: por um acaso, entrando no lucro, você colocaria o dinheiro da seu filho numa empresa que não maximiza o lucro? A Petrobras não tem a função social de ajudar a população. A função da Petrobras é distribuir hidrocarbonetos para todo o segmento brasileiro. A função social é do Tesouro. Ele maximiza o lucro, passa para o Tesouro e faz as bolsas que quiser. Não é usar a Petrobras como política social. Está equivocado, porque prejudica aquele que, ou ajuda muito mais quem tem um SUV
mas prejudica a população de menor poder aquisitivo. Mas é bom ser autossuficiente. Mas não vamos esquecer, tem país, Singapura, quanto que ela tem de gasolina? Coreia, quanto que ela tem de gasolina? Está sofrendo agora, mas não dá para ser autossuficiente em tudo. Estava conversando com o Alex, cadê o Alex? Alex, casal simpaticíssimo, a viagem foi que veio voando aqui. Tudo bem que eles demoraram para caramba para chegar, mas não tem problema. Era para sair 8 horas, saímos 1h da manhã. O que acontece? Se você fica totalmente autossuficiente em tudo, você está, como nós falamos na primeira parte, profanando as vantagens comparativas. Eu não sou bom em tudo. Eu não sou bom em jardinagem. Então eu não quero ser autossuficiente em jardinagem. Eu prefiro contratar um jardineiro, que ele vai cobrar menos e vai fazer um melhor trabalho. Você é autossuficiente em tudo? Não é assim que funciona a globalização e a economia. Perfeito. Vou aproveitar, depois eu passo para você, Tatiana, a pergunta, mas só para dar continuidade. Não, sou eu. Fica tranquilo. Dado que os estragos fez a infraestrutura de petróleo e gás no Oriente Médio, você acredita que demoraria quanto tempo para o preço do petróleo voltar ao preço original, no caso do fim da guerra? Assumindo que a guerra acabe daqui a 3 semanas, o que eu duvido, porque os 10 pontos que o Irã colocou são pontos inatingíveis. Primeiro, ele quer que ele continue enriquecendo urânio. Israel não vai deixar fazer isso. Porque na Revolução Islâmica de 1979, a Ayatollah Khomeini deixou claro: o nosso objetivo da Revolução Islâmica é acabar com o pequeno Satã, Israel. Então você tem os proxy wars, os 3 Hs que nós falamos, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Então ele quer que ninguém encha mais o saco dele, ele continue enriquecendo urânio. Aí ele fala, mas é para eletricidade. Não, não é para eletricidade. Isso é Angra, que é para eletricidade. Que você, de novo, não entendo nada de física assim, mas a eletricidade você enriquece urânio a 0,3%. O urânio que o Irã tem está enriquecido a 60%. Para 90% é uma bomba nuclear. Mas ele tem direito de ter. Sim, mas Israel fala, pera um pouquinho. Ele continua falando que ele quer me destruir e ele vai ter bomba, vou atacar esses caras. Tá certo, tá errado? Não estou entrando no ritmo. Mas é o que o Israel fala. Outro ponto, ele quer que o Irã, nos 10 pontos que ele colocou, que todas as bases armamentistas, bases militares dos Estados Unidos saiam do Oriente Médio. E Trump fala, não, nós vamos fazer tudo isso que você está pedindo. É uma narrativa de Trump, porque ele começou uma guerra e não sabe acabar. Ele não sabe acabar a guerra. Ele achou que ele ia colocar uma Delcy venezuelana, iraniana no lugar do Khamenei. Não aconteceu. Ele falou, agora eu preciso ter uma narrativa, que eu tenho 10 pontos completos. Estamos chegando num acordo. Que acordo é esse? Irã fala, o Israel fala, que acordo é esse que eu vou deixar ele enriquecer urânio? Falando com o cônsul de Israel, ele falou o seguinte uma vez para mim, falou, olha, a inteligência de Israel tem certeza que eles têm pelo menos 400 quilos de urânio enriquecido. Falei, não dá para destruir? Ele falou, Dumas, 400 quilos é numa mala. A gente não tem como saber onde estão esses 400 quilos de urânio enriquecido que pode eventualmente fazer a bomba. Então, por isso que, mesmo que acabe a guerra agora, eu estimo que vai demorar pelo menos uns 3 meses, se tudo correr bem, para que o preço volte para $70. Perfeito, obrigado, professor. Tatiane. Só notícia boa. Só notícia boa. Uma pergunta mais... Tem pergunta peluda. Não, para você acho que não. Para mim vai. Você vai. Mediante o atual cenário financeiro e econômico, qual a justificativa para uma empresária manter sua operação com baixo resultado operacional, na tua visão? Primeiro que isso é uma foto, né? Então,
ele pode estar com baixo resultado agora, mas porque se a indústria não fosse viável, certamente ela já teria fechado. Ou, não digo a indústria inteira, né? Mas eu estou pensando na indústria no Brasil nesse momento, né? Então, a resposta objetiva é que, assim, existe a expectativa de que volte a gerar lucro. Então, e não só lucro, né? A gente está falando tanto aqui de impacto, são, bem ou mal, 6.500 famílias, né? Dependendo dessa indústria no Brasil. Então, a gente vai fazer de tudo, e eu, como uma das administradoras estatutárias, é uma das minhas obrigações, para que a gente vire o jogo. Bom, nós vamos ter anos melhores, como já tivemos, nós vamos ter anos piores, mas um resultado momentâneo negativo não é justificativa enfim, para encerrar o negócio. Então, é isso. Fé e muito trabalho. Não, obrigado. Tem outras perguntas, mas de fato, em função do tempo aqui, acho que não dá para se alongar, já passamos, né? E queria agradecer ao professor Dumas, Tatiane, pela excelente colocações que vocês colocaram aqui. Acho que ilustrou muito e ajudou a todos a refletirem um pouco do que estamos vendo hoje e será o futuro, né? Obrigado a todos aí. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. gente.